Olá, hoje eu vou realizar para vocês as atividades da página número 28 até a página número 30, certo? Então, vamos iniciar agora pelo exercício que está na página número 28, que fala assim. Vamos treinar apenas esse método no sistema, considerando que o conjunto universo é igual aos números naturais pelos números naturais. Então, pessoal, na verdade, apenas este método para resolver o sistema está falando do método da comparação, que foi o método que nós estudamos na página número 27, certo? Então, o método da comparação, vamos começar a solucionar os sistemas por esse método. Então, o primeiro passo, a gente nomeia o sistema. Então, aqui eu tenho a equação 1 e aqui eu tenho a equação 2, certo? Então, vou pegar a equação 1 e vou reescrevê-la aqui embaixo. X mais y é igual a 7. Vou isolar uma das variáveis. Nesse caso, gente, eu vou isolar a variável x. Então, o mais y que está no primeiro membro da igualdade, eu vou levar ele para o segundo membro como menos y. Então, vai ficar x igual a 7 menos y. Agora, eu vou pegar aqui a equação 2. Na equação 2, os valores são x menos 2y igual a menos 5. Então, aqui eu tenho menos 2y e eu vou colocar ele no segundo membro como mais 2y. Como eu isolei a variável x na primeira equação, nessa eu vou isolar a variável x também, para depois a gente poder realizar a comparação. Então, aqui eu tenho menos 2y, vai ficar aqui mais 2y menos 5. Desse jeito aqui, certo? E aí, pessoal, o método da comparação pede pra gente fazer que x é igual a x. Então, este valor de x é igual a esse valor de x. Então, x será igual a x. Neste caso aqui, x vale 7 menos y. Então, eu vou colocar aqui 7 menos y, igual a esse outro valor aqui, que é igual a 2y menos 5. Então, observando aqui, nós temos agora uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Certo? Com uma variável, desculpa, com uma única variável, que é a variável y. Então, agora eu vou passar esse valor, que é o menos y, para o segundo membro, e esse valor, que é o menos 5, eu vou passar para o primeiro membro da igualdade. Então, vai ficar 7 mais 5, como eu troquei o lado, eu troco o sinal, igual a 2y, menos y, passa para cá como mais y. Então, 7 mais 5 é igual a 12. 2 mais 1 vai ser igual a 3y. Agora, o número que eu faço vezes 3 e o resultado é igual a 12 é o número 4. Quem sabe fazer mentalmente faz. Quem não sabe, faz 12 dividido por 3 e chega à conclusão que y é igual a 4. Conhecendo o valor de y agora, vocês devem substituir na outra equação. Então, vai ficar que x é igual a 7 menos 4, logo, x será igual a 3. Portanto, o conjunto solução desse sistema será 3 dx, então 3, sempre colocando o valor de x primeiro, e 4 para y, essa é a solução da equação A. Vamos para B agora. Na B, a igualdade já está pronta, então eu não preciso me preocupar. Ó. Eu já tenho a variável x isolada e aqui eu também já tenho a variável x isolada. Então, é só realizar a igualdade. Então, fica 40 menos 2y igual a menos 35 mais 3y. Desse jeito aqui. Então, eu peguei este valor aqui, 40 menos 2y, e igualei a esse outro valor aqui, que é o menos 35 mais 3y. Então, seguindo agora com a resolução, eu vou passar para o primeiro membro esse valor aqui, que é o menos 3. Então, vai ficar menos 2y com menos 3y, igual ao menos 35, que já está aqui, e o 40 vai para o segundo membro como menos 40. Então, aqui, menos 2 com menos 3 vai ficar igual a menos 5y, menos 35 com menos 40 vai ser igual a menos 75. Seguindo agora, o 5 que está desse lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, y vai ser igual a menos 75 dividido por menos 5. Então, y será igual, menos com menos mais, a divisão. Quem sentir necessidade de armar, arma. Quem não quiser, pode fazer mentalmente. Então, 75 dividido por 5. 1 vezes 5 é igual a 5, 7 tira 5, resta 2, abaixo 5. O número que eu faço vezes 5, o resultado é igual a 25, é o número 5. 5 vezes 5 é igual a 25, vai restar 0. Então, y vai ser igual a mais 15. Se y é igual a 15, agora eu vou pegar essas equações aqui, vou pegar a equação 1 e vou reescrever ela aqui embaixo. Equação 1. Essa equação vai ser, x diz que x é igual a 40 menos 2y. Então, no lugar de y, eu vou colocar o valor 15. Então, x será igual a 40 menos 2 vezes 15. X vai ser igual a 40 menos 2 vezes 15, que é igual a 30. 40 menos 30 é igual a 10. Portanto, o conjunto solução dessa equação será 10 para x e 15 para y. Muito bem. Seguindo agora com as atividades propostas para hoje, nós temos aqui a página número 29. Então, vamos lá para ela. Exercício 1 fala o seguinte: resolva cada um dos problemas pelo método que preferir. Indique um conjunto universo possível e um conjunto solução. Então, nós vamos ter que falar
né, qual é o conjunto que nós vamos ter a solução. Qual será a equação que a gente vai conseguir montar a partir desses enunciados e também o conjunto de solução, né? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Então, numa loja, a quantidade de bicicletas e triciclos é igual a 50. Então, eu tenho bicicletas e eu tenho triciclos, tá? Eu vou chamar bicicleta de X e triciclos de Y. Então, juntando as X bicicletas mais a quantidade Y de triciclos, eu tenho uma quantidade igual a 90. Seguindo a leitura, sabendo que a diferença entre eles, então a diferença entre x e y, ou seja, a subtração entre x e y, então x menos y, eu coloquei o x assim aqui agora, vou colocar para ficar parecido. X menos y, então, sabendo que a diferença entre a quantidade de bicicletas e triciclos é igual a 10, então a diferença deles é igual a 10, a pergunta é: qual é a quantidade de bicicletas e triciclos? Então, pessoal, vamos lá. Vamos descobrir quanto vale X e quanto vale Y aqui nesse sistema, tá? Como nesse sistema não foi específico dizendo utilize o método da substituição, utilize o método da adição ou da comparação, agora, para resolver esse exercício, vocês podem utilizar o método que vocês mais preferirem. Eu, nesse caso, vou preferir o método da adição, porque eu tenho um valor positivo e um valor negativo. E é o que eu preciso para ser igual a zero. Então, eu vou fazer x mais x, né? O método da adição. X mais x, 2x. 1 menos 1 é igual a zero. E 90 mais 10 é igual a 100. Portanto, x vai ser igual a 100 dividido por 2. X será igual a 50. Se x é igual a 50, agora eu vou pegar uma dessas equações, vou pegar esta aqui, ó. Que diz que x menos y é igual a 10. Então, o valor de x é igual a 50. Então, no lugar de x, eu vou colocar o valor 50 menos y é igual a 10. Agora, eu vou passar o menos y para outro membro da igualdade e o 10 para o primeiro. Então, vai ficar 50 menos 10 igual a y. 50 menos 10 que é igual a 40, portanto, y é igual a 40. Qual é o conjunto de solução? Então, x são as bicicletas, certo? Então, 50 bicicletas e 40, que é o valor de y, triciclos. Muito bem, vamos para o próximo exercício agora. A soma de dois números racionais é 30. A soma de dois números. Não falou quais dois números são esses, então eu vou chamar um número de x e o outro número de y, e a soma dos dois é igual a 30. A diferença, então, a diferença entre eles é 10. Então, a diferença, subtração. Então, x menos y é igual a 10. Quais são esses números? Então, novamente aqui, me favorece aplicar o método da adição. Por quê? Eu tenho 1 menos 1. E aí, eu vou encontrar o zero novamente. Então, 1 menos 1 é igual a zero. X mais x vai ser igual a 2x. 30 mais 10 vai ser igual a 40. X vai ser igual a 40 dividido por 2, e que vai ser igual a 20. Então, x vale 20. E agora, eu vou substituir o valor de x nesta primeira equação aqui. Essa primeira equação é x mais y igual a 10. Não, igual a 30, desculpa. X mais y igual a 30. Então, no lugar de x agora, que é este valor aqui, eu vou colocar o valor 20. Então, vai ficar 20 mais y igual a 30. Então, y será igual a 30 menos 20, e y vai ser igual a 10. Solução, então, quais são esses números? X, deixa eu colocar com outra cor, que essa aqui é a letra direita. X vai ser igual a 20 e y igual a 10. Muito bem, exercício número C, alternativa C, no caso. Em um depósito, existem 25 extintores. Então, em um depósito, existem 25 extintores de incêndio, sendo alguns de espuma química e outros de dióxido de carbono. Então, tem dois tipos de extintores. Um de espuma química e o outro de dióxido de carbono. Então, um eu chamo de X e o outro eu chamo de Y. Eu sei que quando eu junto os extintores X, que são de espuma química, mais os extintores Y, que são de dióxido de carbono, eu tenho um total de 25 extintores. Muito bem. Seguindo aqui, sabendo-se que a quantidade de dióxido de carbono, então, dióxido de carbono a gente chamou de Y, é o quádruplo do de espuma química, que a gente chamou. Então, esse aqui a gente chamou de X e esse a gente chamou de Y, e ele é o quádruplo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a quantidade Y de dióxido de carbono é igual
ele é 4 vezes maior do que o X. Então, eu tenho 4 vezes mais o valor de dióxido de carbono com o do valor de X, tá certo? Então, aqui eu tenho este sisteminha para ser resolvido. E aqui nesse caso, pessoal, eu tenho equação 1 e equação 2. A equação 2, eu já tenho a variável x isolada. Então, fica mais fácil para solucionar esse problema o método da substituição. Porque aí, no lugar de x, eu vou colocar esse valor aqui, que é o 4y. Então, veja como fica. No lugar de x é igual a 4y. Então, essa é a equação 1. X mais y igual a 25. Então, no lugar de x, eu vou colocar 4y mais y igual a 25. 4 mais 1, 5y igual a 25. Portanto, y vai ser igual a 25 dividido por 5, y será igual a 5. Para descobrir o valor de x, basta pegar uma das equações. Nesse caso, agora, eu vou reescrever aqui a equação 2, certo? Então, essa daqui é a equação 1, que eu substituí. E agora, eu vou reescrever aqui a equação 2 e vou substituir o valor de y para ver quanto vale x. Então, eu sei que x é igual a 4 vezes o valor de y. Portanto, x vai ser igual a 4 vezes 5, porque y vale 5. X será igual a 20. Então, respondendo a pergunta, A de cada tipo, quantos extintores há de cada tipo? Então, nós temos 20 extintores de... Então, X era espuma química, né? Espuma química. E 5 extintores ele escrevendo extintores errado. E 5 extintores de dióxido de carbono. De dióxido de carbono. Muito bem. Seguindo agora com o exercício, nós vamos para o próximo, que é a alternativa D. Então, vamos para a alternativa D. Rodrigo é 5 anos mais velho do que Marcelo. Então, Rodrigo é 5 anos mais velho do que Marcelo. Não sei a idade do Rodrigo e não sei a idade do Marcelo. Mas eu vou dizer que o Rodrigo é o X e o Marcelo é o Y. E já que o Rodrigo é 5 anos mais velho, eu posso dizer que a idade do Rodrigo mais 5 vai ser igual à idade do Marcelo, certo? Então, a idade do Marcelo eu chamei de Y. Então, a idade do Rodrigo mais 5 vai ser igual à idade do Marcelo. Gente, eu vou fazer uma pequena correção aqui, porque é o seguinte, se eu fizer x mais 5, significa que x mais 5 é igual a y, mas na verdade, é quando eu somo mais 5, eu vou ter a idade do Rodrigo, e a idade do Rodrigo é x, então eu vou reescrever aqui. Então, x vai ser igual a y mais 5, tá? Então, Marcelo, se eu juntar mais 5 anos, ele vai chegar na idade do Rodrigo, tá? Então, me desculpem por isso, e seguindo. O triplo da idade de Marcelo, então, 3 vezes a idade de Marcelo, somado ao dobro, então, a idade do Marcelo é o Y, né? Então, 3 vezes a idade do Marcelo, somado ao dobro da idade de Rodrigo, então, triplo Marcelo, então, 3 vezes Y, somado, mais, então, 2 vezes a idade do Rodrigo, então, 2 vezes X, que é igual à idade do Rodrigo, é igual a 100 anos. Quais são as idades deles? Então, aqui eu tenho o sistema. Aqui é o 1 e aqui é o 2. E nesse caso aqui, a variável x já está isolada, eu vou substituir ela na equação 2. Então, eu vou vir aqui, vou escrever a equação 2, que é 3y mais 2x igual a 100. E no lugar de x, eu vou escrever este valor aqui, que é y mais 5. Então, aqui eu vou ter 3y mais 2 vezes o valor de x, que é y mais 5, igual a esse valor aqui, que é o número 100. Aplicando a distributiva agora, eu tenho 3y, 2 vezes y é igual a 2y, 2 vezes 5 é igual a 10, e tudo isso aqui será igual a 100. Seguindo com a resolução, 3 mais 2 é igual a 5y, e aqui eu vou ficar com 100, mais 10 passa para o segundo membro como menos 10. Portanto, 5y é igual a 90. Agora, eu vou passar o 5 dividindo, então, y vai ser igual a 90 dividido por 5. E 90 dividido por 5, então, aqui eu tenho 1 vezes 5 é igual a 5, 9 tira 5, resta 4, abaixo 0. 8 vezes 5 é igual a 40, 40 tira 40, resta 0. Então, y é igual a 18.
Se y é igual a 18, agora eu vou reescrever aqui novamente a equação 1. E a equação 1 é a seguinte: x é igual a y mais 5, é esta equação aqui. E aí, eu vou substituir o valor de y para saber a idade x, que é a idade do Rodrigo. Então, o Rodrigo terá 18, que é o valor de y, mais 5. Portanto, a idade do Rodrigo será de 23 anos, certo? Então, resposta: Rodrigo tem 23 anos. E Marcelo, 18 anos. Seguindo agora a alternativa E. A soma das idades. A soma da idade de André. Então, eu vou somar a idade de André com o dobro da idade do Arthur e eu vou ter o valor igual a 32. Então, André eu vou chamar de x e Arthur eu vou chamar de y. Então, a soma da idade do André mais o dobro da idade do Arthur é igual a 32. A diferença entre as idades de André e Arthur é igual a 2. Então, a diferença entre as idades deles, então, a diferença do André menos a idade do Arthur é igual a 2. Então, a diferença, por isso eu fiz menos. Fecha o colchetes e agora vamos ver quantos anos tem cada um. Então, qual a idade de cada um deles. Vou começar a solução aqui. Aqui, pessoal, para resolver, a gente vai ter que dar uma arrumadinha. A gente chama aqui de 1 e aqui de 2, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esta aqui, que é a equação 2, então, eu vou reescrever ela aqui, ó, x menos y igual a 2. Eu vou multiplicar essa equação inteirinha pelo valor de 2. Então, eu vou multiplicar ela inteirinha por 2. Então, eu faço 2x vezes 2, 2x. 2x vezes menos y, menos 2y. E 2x vezes 2 de novo, vai ser igual a 4. Então, aqui, esse é o resultado da multiplicação da equação 2 por 2. E agora, eu vou copiar a equação 1 aqui embaixo dela, ó. X mais 2y igual a 32. E vocês já devem ter percebido que eu fiz isso de propósito para poder aplicar o método da adição. Então, eu vou somar todos esses valores, certo? Então, 2x mais x será igual a 3x. 2 menos 2 é igual a 0. E 32 mais 4 é igual a 36. Então, x vai ser igual a 36 dividido por 3, que é igual a 12. Agora, eu vou pegar a equação 1 e vou substituir, então, o valor de x. Então, eu sei que x mais 2 vezes y é igual a 32. Então, no lugar de x agora, eu vou escrever o valor 12, que foi o valor calculado, este aqui. Então, vai ficar 12 mais 2y igual a 32. Então, 2y vai ser igual a 32 menos 12. Portanto, 2y será igual a 20. Y vai ser igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10, certo? Então, respondendo agora a pergunta, lembrando que o André é o x, ó, marquei aqui em cima, e o Arthur é o y. Então, André tem 12 anos e Arthur tem 10 anos. E essas foram as atividades que eu pedi hoje em sala de aula, gente. Beijinhos e tchau.